Venho aqui para falar de uma cidade assolada pela violência, onde o aumento galopante da criminalidade é a marca mais visível de um governo impotente, desorganizado e ineficiente. Venho aqui falar de uma parcela da população brasileira acuada por homicídios, assaltos cada vez mais violentos e por um forte sentimento de abandono pelo poder público. Em Manaus, hoje, bandidos roubam, sequestram, torturam e matam com a disfarçatez daqueles que se acostumaram à impunidade. Diante da inércia do poder público, os meliantes riem das polícias e achacam a população com ousadia cada vez mais intensa. A violência que se dá em Manaus é o retrato do mais puro escárnio. Esse assunto não é novo. Em setembro do ano passado, aqui nesta tribuna, eu alertei para a escalada de violência em nossa capital do Amazonas. Já naquele período, acompanhávamos assombrados o noticiário das TVs e dos jornais e das rádios relatando a humilhação do cidadão que vive em Manaus. Vimos roubos espetaculares, sequestros, assassinatos e a reação atônica do poder público estadual. Os cidadãos foram às ruas protestar e pedir uma solução. Clamaram por socorro. Muitas promessas foram feitas, muitos recursos foram liberados, mas até agora a população não recuperou o seu direito inalienável de ir e vir em segurança, de viver o seu dia a dia sem o peso do medo pela própria integridade e pela segurança de suas famílias. O que temos visto em Manaus é o recrudescimento da violência, a ponto de Manaus figurar entre as 50 cidades mais violentas do mundo. Vejam, senhores senadores, senhoras senadoras, a que ponto nós do Amazonas chegamos. Manaus é hoje a 26ª cidade mais violenta do mundo, com 51,2% de homicídios por cada 100 mil habitantes. Este é o assombroso resultado do estudo produzido pelo Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, uma organização não governamental criada no México e integrada por especialistas do mundo todo. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Amazonas, em 2001 foram registrados mais de 1.000 casos de homicídios. Senhor presidente, senhora presidenta, tenha certeza de que, no momento em que trago ao conhecimento dos meus pares o que acontece em minha cidade, vocalizo as preocupações de todos, de cada cidadão que vive hoje em Manaus. Não faço aqui uma crítica vazia e desamparada por fatos, nem me utilizo dessa tribuna para conduzir disputas políticas menores. Não, falo de um problema real, que se agrava a cada dia e para o qual ainda não foi sequer encaminhada uma solução adequada. Falo em solidariedade àqueles que vivem agora sob o império do medo e da insegurança. É preciso acertar a política de combate à criminalidade, motivar e mobilizar as forças policiais para que produzam resultados no enfrentamento dos criminosos. É preciso encontrar mecanismos de modernização e articulação para o trabalho das polícias, de modo a combater a onda de violência que assusta Manaus com mais eficácia. É preciso enfrentar os problemas do sistema prisional do Estado e garantir que os bandidos sejam presos e punidos com rigor. É preciso cobrar apoio efetivo do governo federal, que abandona os poderes estaduais e municipais e só empregam sua força, que é quase irresistível quando o caos alcança o nível de barbárie. É o que vimos acontecer no Rio de Janeiro e mais recentemente em Salvador. O governo federal só entrou em ação quando a situação ultrapassou todos os limites. O quadro que observa em Manaus torna-se ainda mais grave diante da defesa ensaiada pelo governo do Estado, que diz ter investido mais de 250 milhões de reais em segurança pública no ano passado. A busca e a adoção de soluções efetivas para esse problema tornaram-se ainda mais importantes quando consideramos que Manaus foi escolhida como uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014.
Senhora Presidente, quero me unir ao cidadão que vive em Manaus para encerrar, não apenas na cobrança, mas também na busca e articulação das ferramentas necessárias ao melhor desempenho do poder público desse setor. Farei todo o esforço possível para que no futuro Manaus seja reconhecida internacionalmente pela sua pujança na economia, pelo respeito ao meio ambiente, pela beleza do seu povo e originalidade da sua cultura, e não pelos altos índices de violência.